Você está olhando para um gigante de 500 toneladas que respira óleo hidráulico e imprime o futuro da logística global. Esta é uma Track Laying Machine, uma fábrica linear que custa dezenas de milhões de dólares e opera com a precisão de um relógio suíço em escala colossal. O que torna essa máquina um milagre da engenharia não é apenas sua força bruta, mas o paradoxo que ela resolve. Como você avança 500 toneladas sobre uma via que a própria máquina ainda não construiu? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo na anatomia desse monstro. Não faremos uma análise superficial. Vamos falar sobre a física do concreto protendido, a química das soldas aluminotérmicas a 2.500 graus e a logística matemática por trás dos trilhos infinitos. Se você busca entender a infraestrutura que sustenta as superpotências, você está no lugar certo. Bem-vindo ao Queremos Saber. O paradoxo do início e a engenharia do solo. A jornada começa onde o nada encontra o aço. Antes da máquina sequer ligar seus motores, existe um trabalho invisível: a preparação do sublastro. Engenheiros de solos precisam garantir um coeficiente de compactação de pelo menos 95% no ensaio Proctor normal. Por quê? Porque esta máquina não é apenas pesada. Ela exerce uma carga dinâmica pulsante enquanto opera. O paradoxo do início é resolvido por um sistema de lagartas de alta flutuação. Diferente de um trator comum, estas lagartas são projetadas para distribuir o peso de forma que a pressão sobre o solo não exceda os limites de deformação plástica da terraplanagem. Enquanto as lagartas frontais avançam pelo solo preparado, os braços hidráulicos traseiros lançam os primeiros trilhos auxiliares. Aqui entra a tecnologia da Placer e Teurer ou da Harsco-Rayyu. O operador usa um sistema de posicionamento global, GNSS, de dupla frequência, com correção RTK, para garantir que o primeiro dormente seja assentado exatamente na coordenada Z calculada no projeto BIM. Se o início estiver 5 milímetros fora do eixo, o erro se propagará por quilômetros, causando o que chamamos de efeito chicote na geometria da via. É uma dança milimétrica entre força hidráulica e sensores laser que define o sucesso da obra antes mesmo do primeiro trem passar. A anatomia da besta e o fluxo de dormentes. Vamos abrir o capô dessa besta. A estrutura de uma máquina de assentamento contínuo é dividida em módulos autossuficientes. O primeiro deles é o pórtico de alimentação. Imagine uma esteira rolante de alta resistência que atravessa toda a extensão da máquina. Ela é alimentada por vagões de estoque que viajam sobre a via já construída atrás da máquina. A logística aqui é um pesadelo matemático. Para manter a máquina avançando a uma velocidade constante de 500 metros por hora, a esteira precisa entregar um dormente a cada 4 segundos, precisamente. Mas não é apenas jogar o dormente. Um sistema de garras pneumáticas precisa compensar a vibração da própria máquina para garantir que o dormente de 320 kg de concreto caia no esquadro perfeito de 90 graus em relação ao eixo da via. Cada dormente moderno possui insertos de fixação fundidos diretamente no concreto. Se a máquina assentar o dormente com uma inclinação de 1 grau, o gauge, a bitola, da via será comprometido. Estamos falando de máquinas como a P95, que utilizam um sistema de compensação pendular para garantir que, mesmo em terrenos inclinados ou curvas superelevadas, a distribuição de carga nos braços posicionadores seja idêntica. É aqui que a automação industrial se funde com a engenharia civil de campo. A física dos trilhos infinitos, CWR. Agora, falemos do protagonista, o aço. Nas ferrovias modernas, não usamos mais barras curtas de 12 metros conectadas por talas de junção. Isso é coisa do passado. Hoje, o padrão é o Continuous Welded Rail, ou CWR.
Estamos falando de barras de aço que podem chegar a 300 ou 500 metros de comprimento no transporte. A pergunta que todo engenheiro iniciante faz é: como o aço não entorta ou quebra no transporte? A resposta está no módulo de Young e no momento de inércia do perfil do trilho, geralmente o UIC60. Devido ao seu comprimento extremo, o trilho se torna flexível o suficiente para ser transportado em trens que serpenteiam por curvas de raio apertado. Ele se comporta como uma fita metálica. No entanto, o verdadeiro desafio surge durante o lançamento. A máquina precisa tensionar esse aço. O aço se dilata e contrai com a temperatura ambiente. Se você assentar o trilho ao meio-dia, sob um sol de 40 graus, e ele esfriar para 10 graus à noite, as forças de contração podem literalmente arrancar os dormentes do chão ou causar uma ruptura na solda. Por isso, as máquinas de assentamento possuem sistemas de aquecimento ou estiramento hidráulico para simular a temperatura neutra do aço. É a física térmica aplicada para evitar o fenômeno da flambagem, o pesadelo de qualquer gestor ferroviário. A mecânica dos solos e o segredo do lastro. Muitas vezes negligenciado, o lastro ferroviário, aquela camada de pedra britada, é, na verdade, um componente de amortecimento dinâmico altamente sofisticado. Não se usa qualquer pedra aqui. A engenharia exige rochas ígneas, como o basalto ou o granito, que possuam um alto índice de dureza na escala Los Angeles. Mas o segredo não está apenas na dureza, e sim na geometria das partículas. Diferente dos seixos redondos de um rio, as pedras do lastro precisam ter faces angulares e arestas vivas. Por quê? Devido ao fenômeno da fricção interpartículas. Quando o peso colossal de uma locomotiva de 200 toneladas passa, essas arestas se travam umas nas outras, criando uma estrutura semi-rígida que distribui a carga em um cone de pressão de 45 graus. Se as pedras fossem redondas, elas deslizariam e o trilho afundaria como se estivesse sobre esferas. Além disso, o lastro desempenha uma função hidráulica crítica, a porosidade. Os espaços vazios entre as pedras permitem que a água da chuva seja drenada instantaneamente, impedindo que a umidade alcance o sublastro e transforme o solo em lama. Uma falha na granulometria da brita pode causar o bombeamento de finos, onde a lama sobe e lubrifica as pedras, anulando a fricção e levando ao descarrilamento. É a física clássica garantindo que o aço não toque o barro. Metrologia e geometria de precisão via laser. A bitola de uma ferrovia, a distância entre os trilhos, não é o único parâmetro crítico. Existe algo chamado geometria de via, que envolve o nivelamento longitudinal, a superelevação e o empeno. Para garantir que um trem de carga ou de alta velocidade não oscile perigosamente, as máquinas de assentamento utilizam sistemas de metrologia que fariam um laboratório de física ter inveja. O coração desse sistema é o corda laser. A máquina projeta um feixe de luz infravermelha perfeitamente reto, que serve como uma linha de referência absoluta no espaço tridimensional. Receptores posicionados nos rodeiros da máquina medem a distância entre o trilho e esse feixe de laser centenas de vezes por segundo. Se o sistema detecta um desvio de apenas 2 milímetros, os atuadores hidráulicos do sistema de nivelamento entram em ação, levantando ou abaixando o dormente antes da fixação final. Em curvas, o desafio dobra. A máquina precisa calcular a superelevação, cante, inclinando o trilho externo para compensar a força centrífuga. Se esse cálculo, feito em tempo real por algoritmos de controle preditivo, estiver errado, o trem exercerá uma pressão excessiva no trilho externo, causando desgaste prematuro ou, no pior cenário, o tombamento. Aqui, a tecnologia de sensores de fibra ótica e giroscópios de estado sólido garante que a via seja uma linha matemática perfeita, esculpida no relevo da Terra.
soldagem e a metalurgia do trilho infinito. Chegamos ao clímax técnico da obra: a eliminação das juntas. Antigamente, o taca-taca dos trens vinha do espaço entre os trilhos, necessário para a dilatação. Hoje, soldamos tudo. Mas como unir duas barras de aço de alta liga em pleno campo, sob vento e poeira, mantendo a integridade molecular? Existem dois métodos principais: a soldagem aluminotérmica e a flash butt welding. A aluminotérmica é pura química exótica. Coloca-se um molde de cerâmica na junta e inicia-se uma reação entre óxido de ferro e alumínio em pó. Em segundos, a temperatura ultrapassa os 2.500 graus Celsius, gerando ferro líquido que escorre para a fenda, fundindo-se às extremidades do trilho. É uma fundição em miniatura realizada ao ar livre. Já o método flash butt, preferido em máquinas automáticas de alta produção, usa a eletricidade. Uma corrente de milhares de amperes passa entre os dois trilhos, criando um arco elétrico que derrete as faces do aço. Em seguida, uma prensa hidráulica com força de 100 toneladas esmaga as duas pontas uma contra a outra. Esse processo expulsa as impurezas para fora da solda, o chamado rebarba, criando uma união molecular tão pura que é virtualmente indistinguível do aço original. Sem essa continuidade, a fadiga de contato destruiria os trilhos em poucos meses sob o tráfego pesado. O esqueleto de concreto protendido. O dormente de madeira, embora icônico, é o elo fraco da ferrovia moderna. Para suportar as cargas de 32,5 toneladas por eixo, padrão heavy haul, a engenharia migrou para o concreto protendido. Mas não se engane, não é um bloco de concreto comum. Se você colocasse concreto simples sob um trilho, ele esfarelaria na primeira passagem devido à sua baixa resistência à tração. O segredo está na proteção. Antes de o concreto ser vertido na forma, cabos de aço de ultra alta resistência são esticados por macacos hidráulicos com forças que superam as 10 toneladas. O concreto é curado ao redor desses cabos tensionados. E quando endurece, os cabos são soltos. O resultado? O aço puxa o concreto para dentro, mantendo-o em um estado permanente de compressão. Essa pré-carga permite que o dormente suporte a deflexão causada pelo trem sem gerar fissuras. Além disso, o design do dormente moderno inclui inclinações de 1:20 ou 1:40 no assento do trilho para compensar a conicidade das rodas do trem. É essa sinergia entre a compressão do concreto e a elasticidade do aço que permite que a via dure 50 anos, sem manutenção estrutural pesada. Sem o concreto protendido, a logística de alta escala, que alimenta o mundo hoje, seria fisicamente impossível. Geopolítica e a logística de Estado, o cenário brasileiro. Por quê? Apesar de termos essa tecnologia, o Brasil ainda é o país do caminhão. A resposta reside em uma complexa equação de custo de oportunidade e geopolítica. Enquanto um caminhão transporta cerca de 30 toneladas, um único trem de minério ou grãos na estrada de ferro Carajás pode carregar o equivalente a 600 caminhões. A eficiência energética é incomparável. O trem consome 1/3 do combustível por tonelada transportada. No entanto, o custo de implantação de 1 quilômetro de ferrovia de alto padrão no Brasil gira em torno de 10 a 15 milhões de reais. Projetos como a Ferrogrão e a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, são vitais para reduzir o custo Brasil. A logística ferroviária não é apenas sobre mover carga, é sobre soberania econômica. Quando uma dessas máquinas de assentamento que vimos hoje entra em operação, ela está, na verdade, combatendo a inflação no prato do brasileiro. Ao reduzir o custo do frete do milho e da soja, reduzimos o custo da proteína animal e do óleo.
A ferrovia é a artéria principal de uma nação continental, e cada quilômetro assentado com precisão milimétrica representa uma vitória contra a ineficiência logística que drena o PIB nacional. Tribologia e o esmerilhamento, a cura pelo fogo. O aço é um dos materiais mais resistentes criados pelo homem, mas ele possui um inimigo invisível: a tribologia, o estudo do atrito e do desgaste. Quando uma roda de aço de um trem de 20.000 toneladas rola sobre um trilho, a área de contato é menor do que o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Nesse ponto, as pressões atingem níveis que deformam o aço em nível molecular. Com o tempo, surge a fadiga de contato de rolamento, RCF. Pequenas lascas e microfissuras, conhecidas como headshacks, começam a aparecer na superfície do trilho. Se não tratadas, elas se propagam para o núcleo do metal e causam a ruptura catastrófica do trilho. É aqui que entra o espetáculo noturno do trem esmerilhador. Equipado com até 120 pedras de esmeril rotativas, este trem passa sobre a via, removendo uma camada de apenas 0,2 a 0,5 milímetros de aço. Não é apenas estética, é uma cirurgia de precisão para restaurar o perfil transversal original do trilho. Ao lixar o aço, o trem esmerilhador garante que a roda toque o trilho exatamente no centro da sua face, reduzindo a resistência ao rolamento e economizando milhões de litros de diesel anualmente. É a manutenção preventiva que mantém o sistema vivo, usando o fogo das faíscas para curar as cicatrizes do esforço mecânico. Inteligência artificial e gêmeos digitais. O cérebro na nuvem. A ferrovia do século XXI não é feita apenas de brita e aço. Ela é composta por terabytes de dados. Entramos na era da manutenção preditiva, onde a inteligência artificial substitui o cronograma fixo. O conceito central aqui é o Digital Twin, ou gêmeo digital. Cada quilômetro de via que vimos ser assentado possui uma réplica virtual idêntica nos servidores dos centros de controle. Sensores de fibra ótica enterrados no lastro e acelerômetros instalados nos rodeiros dos trens de inspeção, como os carros-controle da Placer e Teurer, monitoram a saúde da via em tempo real. Eles detectam variações acústicas que o ouvido humano jamais perceberia. Um algoritmo de machine learning analisa esses padrões de vibração e consegue prever, com 98% de precisão, que um trilho sofrerá uma fratura interna em decorrência de uma inclusão de hidrogênio daqui a 500 horas de tráfego. Isso muda o jogo. Em vez de interromper o tráfego para inspeções visuais lentas e imprecisas, as equipes de manutenção são enviadas exatamente ao ponto crítico, com a peça de reposição correta, antes mesmo de o problema se manifestar. É a fusão da física clássica de Newton com o processamento de dados da era da inteligência artificial, garantindo que o fluxo logístico mundial nunca pare por falha mecânica. A economia de escala, o valor do tonelada-quilômetro. Para entender por que investimos bilhões nessas máquinas, precisamos olhar para a métrica rainha da logística, o TKU, tonelada-quilômetro útil. Quando comparamos a ferrovia com o modal rodoviário, a disparidade de eficiência chega a ser humilhante para o asfalto. Um único trem de carga moderno pode retirar das estradas até 400 bitrens. Isso representa uma redução drástica, não apenas na emissão de CO2, mas no desgaste da infraestrutura pública. O custo marginal de transportar uma tonelada extra por trilho cai vertiginosamente à medida que a densidade da rede aumenta. É a chamada economia de rede. Além disso, o frete ferroviário é imune à volatilidade imediata dos preços de pneus e manutenção mecânica individualizada que assola os caminhoneiros. Ao automatizar o assentamento da via com a precisão que vimos nos blocos anteriores, reduzimos o coeficiente de atrito ao menor nível fisicamente possível.
Menos atrito significa menos queima de combustível para vencer a inércia. No final do dia, a precisão daquela máquina de 500 toneladas que vimos no início do vídeo é o que permite que o minério de ferro brasileiro ou a soja do Mato Grosso cheguem ao mercado global com preços competitivos. A ferrovia é, em última análise, a maior máquina de deflação da história econômica. O futuro, do aço ao maglev e o horizonte do carbono. O trilho de aço reina absoluto há 200 anos, mas estamos chegando ao limite da física da roda. O próximo salto não será sobre o trilho, mas acima dele. Sistemas de levitação magnética, maglev, já operam em velocidades que superam os 600 km por hora, eliminando completamente o contato físico e, consequentemente, o desgaste por atrito. No entanto, mesmo o maglev exige uma infraestrutura de suporte com tolerâncias geométricas ainda mais rigorosas do que as que discutimos hoje. Estamos vendo também o surgimento de dormentes compostos por polímeros reciclados e trilhos com revestimentos de grafeno para reduzir a corrosão em ambientes salinos. Mas, independentemente da tecnologia que venha a substituir o aço, o princípio fundamental da engenharia permanece o mesmo: a necessidade de criar caminhos de baixa resistência para mover a civilização. A máquina que vimos hoje é um testamento da engenhosidade humana. Ela prova que, para avançar, precisamos primeiro construir uma base sólida. Se você chegou até aqui, agora você entende que aquela estranha máquina de metal, no meio do nada, é, na verdade, a artéria por onde pulsa o progresso. Obrigado por mergulhar conosco nesta jornada técnica. Se você valoriza a engenharia que molda o mundo, inscreva-se e continue conosco. Isso é o Queremos Saber.